Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir está no livro psicografado O que encontrei do outro lado da vida, através da médium Vera Lúcia Marinzec. Havia algum tempo que pensava na morte. Sentia que iria morrer dentro de pouco tempo, que meu corpo ia falecer e que partiria. Comecei a me preocupar. Iria fazer falta tanto ao meu companheiro, tão idoso quanto eu, como ao meu filho, deficiente mental. Mãe pensa sempre que é insubstituível. Preocupada, amargurada, não falei a ninguém da intuição que recebera. Queria voltar logo à pátria espiritual. Meus problemas com doenças se agravaram. Conhecia pouco a doutrina espírita, da qual era simpatizante. Comecei a interessar-me mais pelo espiritismo e quis saber como era a vida após a morte. A ideia da separação entristecia-me e queria ficar, principalmente por meu filho doente. Um dia, uma das minhas filhas levou-me para tomar passe com o senhor, José Carlos, que estava na casa de sua amiga. Já o conhecia e recebera em outras ocasiões o seu passe. Naquele dia, aproveitando que fiquei a sós com ele, indaguei: "Como é morrer, José Carlos?" José Carlos sorriu, tranquilo, transmitindo-me conforto. Ele entendeu-me, inspirado por seu mentor, falou esclarecendo-me: "Dona Aparecida, ter o corpo morto é o começo de outra forma de viver, a espiritual. O corpo da senhora morrerá quando chegar a hora, e nesse instante deverá estar tranquila e com o pensamento em Jesus. A vida desencarnada começa com uma grande mudança. Partimos só com os nossos conhecimentos e obras. A senhora, ao desencarnar, deverá ser levada a um local de socorro. Não pense que será o céu, mas uma das casas do Pai. Lá se lembrará de todos os seus familiares e amigos, de sua casa, sentirá falta deles, saudade. Porém, desde já, deve entender que não tem retorno. O corpo morre e não se deve voltar à casa, ao seu lar, sem permissão. Aceitando, tudo fica mais fácil e deverá esforçar-se por acostumar. Recordo à senhora que ninguém é órfão do amor de Deus. Seu filho, antes de ser da senhora, é filho de Deus. Por que não confia ao Pai? Sua deficiência deve ter uma causa justa. Não se prenda a ele. Não é bom para ninguém. E se ele passar pela orfandade de mãe, deverá ser outro aprendizado de que necessita. Outras pessoas o amarão e cuidarão dele por seu amor." Esses esclarecimentos claros e objetivos fizeram-me um grande bem. Minha doença se agravou, prendendo-me ao leito. Foi necessária uma cirurgia na qual amputaram meu pé. Passei por estranhos momentos. Via pessoas desencarnadas que me animavam, pedindo-me que ficasse calma. Ouvia conversas de encarnados, médicos, enfermeira e de familiares. E o meu cérebro não reagia ao meu comando. Sabia que cortaram meu pé, e se sarasse não iria mais andar, como também, se melhorasse, certamente iriam ter que cortar o outro. Orei com fé e pedi a Deus proteção ao meu filho, à família, e se fosse possível, que desencarnasse. Senti-me melhor, dormi muito tempo. Um sono agradável, do qual só despertava vagamente pelo choro das minhas filhas. Quando despertei, realmente senti-me bem e feliz. Sentei-me no leito e observei o local em que estava. Era uma enfermaria. Então lembrei-me com precisão dos ensinamentos do Sr. José Carlos. Por momentos parei de sorrir e logo depois voltei a fazê-lo. Devo agir como ele me recomendou, pensei. Se meu corpo morreu, foi para melhor. Logo depois, uma enfermeira bondosamente esclareceu minhas dúvidas. Eu havia realmente desencarnado. Meu pé? Quis saber. Vi-o, mexi com ele. Parece-me bem. Não cortaram? Cortaram o seu corpo de carne. Exclamei estranhando, mas dando graças a Deus por tê-lo perfeito, e ainda mais sem dores. A senhora não deve pensar que não o tem. Seu perispírito é perfeito e continuará sendo assim se o quiser ou pensar. Quero ter o meu pé e andar, falei com convicção. O período da adaptação não foi fácil. Senti muita falta de minha casa, do meu esposo, dos filhos e netos. E o tempo passou.
Para entender a vida desencarnada, estudei e tenho estudado e passei a ser útil. Vivo contente, principalmente porque posso sempre vê-los e abraçá-los. O seu José Carlos tinha razão. Meu filho está bem e é cuidado com muito carinho por amor a mim e a ele também. Não posso dizer que não dá trabalho, mas a vida continua e sei que estarei com ele um dia. Ao pensar nesse encontro, fiquei a imaginar como ele voltaria. Aqui também seria deficiente? Indaguei ao meu instrutor, que gentilmente me esclareceu. Dona Aparecida, cada caso é um caso na espiritualidade. Seu filho teve o cérebro lesado por influência do seu perispírito doente, doença provocada por ele mesmo numa vida anterior pela embriaguez. O instrutor fez uma pausa e recordei parte do meu passado. Vi meu filho em outro corpo embriagado, destruindo o corpo perfeito que Deus havia lhe dado. Vi também que eu fora uma das causas de sua perdição. O instrutor tirou-me das lembranças e continuou a esclarecer. Nesta existência, tem ele, na humildade e na aceitação, a purificação do seu perispírito. Quando desencarnar, ele poderá ser socorrido, trazido a uma colônia e, após um tratamento em um dos nossos hospitais, se reabilitará e se tornará sadio. Que bom! Exclamei. Porém, não é com todos os deficientes que acontece esse fato. Muitos, não tendo o corpo físico perfeito, se revoltam e não acham justo seu sofrimento. Alguns desencarnam com o perispírito tão doente quanto o corpo e poderão reencarnar ainda deficientes, embora com deficiências mais suaves. O assunto interessou-me muito e sempre que possível indago sobre ele. Converso com pessoas que, quando encarnadas, foram deficientes ou que tiveram partes do seu corpo físico extirpada, para saber o que sentiram e como voltaram ao plano espiritual. Por ser interessante, eu narro a vocês. Os que sofrem com resignação têm no corpo doente a cura do espírito. Pessoas boas, independentemente da religião, pessoas que têm consciência tranquila do dever cumprido, têm o socorro ao desencarnar. A deficiência não é motivo para socorro. Só são socorridos os deficientes que foram bons. Os que se revoltaram, foram maus, muito erraram, desencarnam e continuam deficientes, às vezes em estado pior. Conversei com uma senhora que, quando encarnada, foi cega por 38 anos. Foi revoltada e cometeu muitos erros. Desencarnou e ficou mais 15 anos cega, vagando pelo umbral. Cansada de sofrer, arrependeu-se, foi socorrida e levada por benfeitores a uma incorporação no centro espírita, onde, com fluidos de encarnados, pôde sanar a cegueira. Há muitos casos parecidos de pessoas que, ao desencarnar, continuam sofrendo com suas deficiências e, ao serem socorridas, são levadas a uma incorporação, em que é mais fácil se tornarem sadias pela doação de fluidos de encarnados. Outras socorridas são internadas nos hospitais daqui e curadas com passes e tratamento. Para as pessoas boas, tudo é mais fácil, como o caso de um senhor que conheci encarnado. Era cego também, de nascença, pessoa boníssima. Ele trabalhava para o seu sustento, benzia, curando e ajudando as pessoas com suas orações. Contou-me que sua desencarnação foi como dormir. Ao acordar, abriu os olhos e enxergou, embora visse tudo embaralhado. Gritou de felicidade. O médico do hospital para onde fora levado lhe explicou sua situação de desencarnado, aplicou-lhe passes e ele passou a enxergar nitidamente. Foi uma grande emoção. Ele adorou ter desencarnado. Hoje é um benfeitor e disse que sua cegueira levou-o a caminhar para o progresso, o que não fez enxergando, e ele é feliz. Conversei com um rapaz que foi encarnado paralítico. Com dificuldade, movia somente a cabeça e as mãos. Encarnou assim e desencarnou na adolescência. Falando de sua vida, contou-me que destruiu na outra existência seu corpo perfeito no suicídio consciente, pulando de um penhasco. O remorso impediu-o de reconstruir o perispírito. Sua mãe, nessa encarnação, o fora também na outra. Excelente mãe em ambas as encarnações.
Ao saber que ele iria encarnar deficiente, pediu, implorou para que fosse sua mãe novamente. Ela não confiava o filho a ninguém. Encarnou em família espírita, teve todo apoio e carinho. Sofreu muito como encarnado, dores, tristezas, mas não se revoltou. Desencarnar para ele foi maravilhoso. Dormiu para acordar aqui entre parentes e amigos. Logo que tomou conhecimento de sua desencarnação, pôde se mexer e com algumas horas de tratamento, quando lhe foram anuladas as impressões do corpo físico, pôde andar, correr. Hoje, anos depois, ele ainda gosta de correr pelos jardins, pular e dar piruetas. E terminou contente sua narração falando que aprendera a dar valor ao corpo físico e que é muito feliz por Deus ser um pai amoroso, não punindo pela eternidade erros de momento. Conversei com muitos que foram deficientes enquanto encarnados, surdos, mudos, aleijados ou débeis mentais. Os bons foram socorridos de imediato e após tratamento tornaram-se sadios. Os que vieram com más ações, os desprovidos de merecimento, sofreram, pagaram como outras quaisquer que fizeram as mesmas ações más. Todos agora dão muita importância ao aprendizado que tiveram e dão muito valor à bênção do corpo físico sadio. Também me interessei por pessoas que tiveram como eu partes do corpo amputadas, e algumas viveram anos assim encarnadas. A primeira impressão que tiveram ao desencarnar é que continuavam sem um membro extraído. Alguns conscientes de que o perispírito era normal, assim se tornaram. Outros, ao serem socorridos, necessitaram de um tratamento psicológico para que fosse reconstruído o membro que faltava. Em casos de crianças e adolescentes, a reconstrução é mais fácil, por não estar enraizada a falta do membro, mesmo que a anormalidade tenha sido de nascença. Crianças e jovens aceitam sugestões mais facilmente, tornando-se perfeitos em curtos períodos. Tive notícias de que alguns deficientes encarnados que, ao desencarnar, tornaram-se rapidamente normais, sadios, pois tiveram consciência do porquê e para que foram deficientes, viveram no bem e para o bem. Tudo indica que saber, conhecer, torna tudo mais fácil. É isso que a doutrina espírita nos dá e tantos repelem. Conheci um homem no tratamento psicológico que, encarnado, teve o corpo perfeito. Desencarnou e o remorso fez com que seu braço direito desaparecesse. Quando encarnado, no impulso de raiva, surrara sua mãe. Ela caiu, bateu a cabeça e desencarnou. O fato foi dado como acidente. Ele viveu muitos anos ainda encarnado. Quando desencarnou, sofreu muito no umbral por esse e por outros erros. Quando o remorso visitou, não quis o braço, e este desapareceu. Socorrido, fez tratamento na colônia. Se encarnar assim, o feto, o corpo de carne, não terá o braço direito. Às vezes ele se esforça e começa a reconstituir o braço, mas basta lembrar desse fato para este desaparecer novamente. Meu instrutor disse-me que ele levará tempo ainda para se refazer, para depois poder reencarnar. O livre-arbítrio é respeitado. Mesmo conhecendo as dificuldades, ele poderá repelir o braço e encarnar sem ele. Como este caso, são muitos os que sabemos por aqui. Quantos que enxergavam enquanto encarnados, ficaram cegos quando desencarnados, pelo remorso de ter prejudicado a outros ou por terem usado sua visão para o mal. E assim são muitos que escutavam e tornaram-se surdos, falavam e emudeceram, inteligentes passaram a débeis. Quem não dá valor ao corpo perfeito pode ter no imperfeito uma profunda lição, e quem aprende torna-se são, e quem negligencia e erra mais de novas lições se faz merecedor. Com todos os que conversei, há uma explicação justa para sua deficiência, e os deficientes resignados, boas surpresas terão ao desencarnar. Porém, os que acham que suas deficiências lhe darão crédito, decepcionam-se, porque não é o Pai amoroso que nos faz imperfeitos e doentes. Nós, pelos nossos erros, causamos as deficiências. É pelo sofrimento, pela aceitação, pela compreensão que nos curaremos novamente e nos tornaremos sadios. Bendito seja o Pai pelas grandes lições que temos e por podermos, com o corpo deficiente,
reparar erros em que muitas crenças nos trariam castigo eterno. Alegria, Aparecida. Lembrando que sempre temos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou desse relato. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.